Boa tarde, pessoal. Vamos então para a gravação da lição. Boa tarde para todo mundo. Estamos na lição número 6, continuidade da história do Gênesis, e a gente está chegando na história de Abraão. Semana passada, nos concentramos na história do término do dilúvio, a construção da Torre de Babel e a forma como Deus interviu, separando as línguas e, consequentemente, as pessoas, cumprindo aquilo que era a orientação de Deus inicial, de que eles se espalhassem e preenchessem toda a terra e repovoassem a terra que fora destruída pelo dilúvio. Parte desse processo de repovoar a terra implica na história dessa semana, que é a história de Abraão. E a história de Abraão tem como referência principal o fato de que uma quantidade grande de pessoas pós-dilúvio abandonaram os caminhos de Deus, e Deus chama, a partir de Abraão, o retorno à mensagem e ao perfil correto dos filhos de Deus, e Abraão seria o ponto de partida para essa recuperação, para essa reformatação do povo de Deus. E é assim que a história de Abraão começa. Vamos então para a lição número 6, quem puder me ajudar com o título da lição e o verso. Lição 6, as raízes de Abraão. Verso. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. Perfeito. O texto de Hebreus, que abre a lição, descreve em resumo a história inteira, no sentido da missão de Abraão e da forma como essa missão ocorre. Deus convida Abraão para sair de entre a sua parentela, sair da região onde morava e ir para um lugar aonde Deus mostraria. Esse percurso de Abraão, na realidade, tem duas fases principais. Uma fase que está a família inteira de Abraão migrando da Mesopotâmia para a região do que a gente chamaria hoje a região próxima à Turquia, e depois uma segunda saída, que é a saída essa sim de Abraão, propriamente dito, de entre os seus parentes, descendo até a região da Palestina, a região onde hoje a gente tem o povo de Israel, a região de Canaã, que era a promessa feita por Deus a Abraão. Há algumas coisas importantes nessa história acontecendo. A primeira dessas coisas importantes é o porquê Abraão procede essa migração. Há algumas coisas acontecendo entre os seus familiares, e a gente só se dá conta do tamanho disso, da amplitude disso, quando lá na frente, na história de Abraão, a gente vê, por exemplo, o servo de Abraão ir buscar uma esposa para Isaac entre os parentes de Abraão, e o contraste dos hábitos residentes naquela família versus os hábitos da família de Abraão. A distância e o tempo foram provocando modificações nos hábitos estruturais, comportamentais da família de Abraão, que tornam bem nítida a variação, a distinção dos hábitos na família de origem. Na sequência da história, depois a gente ainda vê a história de Jacó indo morar com Labão, e a gente percebe como era o comportamento familiar, a estrutura familiar, nos poucos relatos que a Bíblia tem da convivência de Jacó com os seus parentes. O que mostra bem claro o porquê Deus retirou Abraão de entre os seus parentes para, a partir dele, formar uma estrutura nova, uma nação nova, uma formatação nova de povo de Deus. Abraão, de certa maneira, representa o que aconteceu com Noé. Deus retira Noé da sua convivência, obviamente num sentido muito mais radical, pela destruição provocada pelo dilúvio, mas o fato é que Noé recomeça em um novo local, com a sua família, uma nova nação. É exatamente o que Deus está pontuando para Abraão, é o que Deus está propondo para Abraão nessa jornada, nessa saída dentre os seus parentes. A história de Abraão está relatada lá no capítulo 12, os versos iniciais do capítulo 12, onde a gente vê essa história acontecendo, vê essa referência acontecendo com uma ordem de Deus bem precisa, que é a ordem de partir, a ordem de ir, vá embora. Essa história da referência da saída de Abraão tem, como eu falei, dois momentos. Momento 1, a saída da cidade onde ele morava, que é Ur dos Caldeus, portanto, a saída da Mesopotâmia, e um segundo momento, que é a saída, enquanto sequência,
da região onde os seus parentes estavam radicados nesse segundo momento, para ir para o sul, na direção do povo de Canaã, na direção da terra prometida, do lugar prometido por Deus. O processo da partida de Abraão, por si só, já é suficiente para demonstrar o tamanho da fé. Por si só, já é o suficiente para referenciar o tanto que Abraão teve que abrir mão para cumprir a vontade de Deus. Muito provavelmente a gente olharia para a história de Abraão e pontuaria que a história de Abraão é insana. Afinal de contas, ele não era um homem qualquer, não era uma pessoa com dificuldades, ao contrário disso, era um sujeito de muitas posses, de muitos bens e de muitos negócios. Tanto que a saída dele da região onde morava para ir para a região de Canaã, quando ele chega em Canaã, ele é visto como um sujeito de grandes posses, é visto como um sujeito de respeito pela região onde caminhava, dada a quantidade de servos, bens e estruturas que ele leva nessa peregrinação. O fato é que aceitar uma missão dessa que Deus propõe, sai daqui e vai para um lugar que eu vou te mostrar totalmente às escuras. Deus não disse qual era a terra, Deus não disse o que ia acontecer lá, exceto uma promessa, que é: você vai ser pai de uma grande nação. O problema é que ser pai de uma grande nação, no contexto de Abraão, também era, por si só, um segundo grande motivo para a dúvida. Afinal de contas, Abraão já era avançado em idade, dentro do contexto, não era um sujeito novinho quando sai, e ele vai na fé dessas duas promessas, o lugar e a filiação, a paternidade. O problema é que ele peregrina dentro desse caminhar de Ur até a Palestina, nessas duas fases, e essa peregrinação não cumpre, pelo menos não na fase primária da peregrinação, a promessa feita por Deus. E isso provoca a fé que Abraão tinha em Deus em várias circunstâncias, em várias situações distintas. A gente vai assistir, dentro dessa peregrinação de Abraão, alguns episódios curiosos na história que a gente vai ter oportunidade de revisitar dentro dessa leitura durante a semana. Uma dessas histórias de dificuldades que Abraão enfrenta está logo lá na lição de segunda-feira, quando trata da tentação do Egito. E é curiosa essa história porque ela contrasta, até certa medida, com algo que vai acontecer no futuro com os descendentes de Abraão, quando também passam por uma tentação no Egito. A história de Abraão, especificamente em relação ao Egito, ela se dá num contexto de fome, né, numa circunstância de fome, e Abraão se desloca da região de Canaã para o Egito em função da fome. Curiosamente, é o mesmo desenho que acontece com seu neto, Jacó, quando peregrina com os seus filhos para o Egito. Numa primeira fase para buscar comida, os filhos indo lá buscar comida, e numa segunda fase, por conta de José estar no Egito, a peregrinação completa e a mudança para o Egito, e lá ficaram. No caso de Abraão, a promessa feita por Deus era de uma terra prometida, de uma terra fantástica, que era a terra de Canaã. Justamente a terra em que se deu a fome, justamente a terra em que Abraão entra nessa dificuldade da ausência de comida. Por que o Egito era o lugar tentador de peregrinação quando a Palestina sofria por algum evento como esse, de larga escassez de chuva e, consequentemente, fome por falta de produção? É só lembrar que o Egito é banhado pelo rio Nilo. O Egito, além de ser banhado pelo delta, formado ali na região do rio Nilo, o que irriga bastante aquela região, apesar da condição desértica de uma parte da região, o Nilo brinda aquela região com água constante. Além do que, é uma região próxima ao mar Mediterrâneo. Então, toda essa condição do Egito permitia que o Egito não tivesse dificuldade de comida, de produção de alimentos, em função da existência plena de água, da possibilidade constante de água. Por isso o Egito era tentador nestas condições específicas de falta de comida ou de falta de água, nessas circunstâncias de fome que possam
acontecer. Mas isso não quer dizer que o Egito também não passe por essas condições, por essas estruturas de fome. Mas é óbvio que isso é mais comum na Palestina do que no Egito. E por isso o Egito acaba se tornando o ponto de ancoragem para as pessoas que viviam naquela região. Assim como na Mesopotâmia, a região banhada pelos rios Tigre e Eufrates eram regiões bastante produtivas, férteis e de grande pujança econômica e social. O fato é que o Egito era tentador nestas condições. E Abraão sai da região de Canaã e vai para o Egito. Chegando no Egito, obviamente, a gente vai ter uma circunstância, que é a história que chama a semana, que é o fato de haver uma proximidade do que governava o Egito, o faraó que governava o Egito, se encantando com a esposa de Abraão. E essa proximidade gera um pedido, que é quase uma ordem, para que Abraão permita que ele leve a esposa. E aqui acontece algo importante no desenho, acontece algo curioso nesse desenho. A gente descobre por essas histórias, essa e mais uma outra, que havia um parentesco entre Abraão e Sara, sua esposa. Ela era como meia-irmã de Abraão. E, portanto, as indagações que surgem nessas histórias, nessas circunstâncias desagradáveis da história de Abraão, são referências interessantes deste parentesco. Afinal de contas, numa dessas histórias, como a história desse faraó, Abraão apresenta Sara como sendo sua irmã, o que não deixava de ser verdade, até certa medida. Mas ele esconde o fato de que Sara seja sua esposa. E isso leva a uma circunstância peculiar nessas situações que Abraão passou. Isso mostra também que Abraão guarda uma questão humana, uma questão dentro das suas circunstâncias, uma questão de que qualquer ser humano enfrenta em relação ao pecado. E essa variação de comportamento, por algumas vezes, a gente percebe na história de Abraão. Isso é importante de observar, porque Abraão é chamado de o pai da fé, e o texto que abriu a lição da semana é o texto da galeria dos heróis da fé. Mas mesmo Abraão, o pai da fé, manifesta suas circunstâncias de afastamento da fé e uma ação puramente humana no lidar com as questões que se interpunham diante dele. O fato é que, apesar das circunstâncias do que a gente vai ver na história da semana, Deus age na história, coloca sua mão e realinha as coisas para o plano dele, mostrando a Abraão uma oportunidade de resgatar a missão. E Abraão retorna à região de Canaã, e retornando a Canaã, mais uma provação a gente assiste na história de Abraão, e essa vai aparecer lá no capítulo 13 do livro de Gênesis, que é quando Abraão e seu sobrinho Ló, que havia acompanhado Abraão nessa peregrinação, Abraão o adotou como praticamente um filho, e Ló cresce e se desenvolve dentro da tutela de Abraão e adquire riqueza, forma riqueza dos negócios junto com Abraão. Mas chega um momento que Ló se sente incomodado por conflitos que começam a acontecer dentro da ação dos negócios de Ló e dos servos de Ló com os servos de Abraão, a ponto de Ló chegar para Abraão e fazer uma proposta de que eles se separem, de que os dois não estejam mais juntos, porque não podem mais viver debaixo dessa briga entre os servos. Na realidade, Ló foi até certo ponto fraco nessas circunstâncias, porque, afinal de contas, as discussões que estavam ocorrendo eram entre servos, e tanto Ló quanto Abraão teriam poder de agir sobre esses servos e coordenar as atividades para que não houvessem mais conflitos. Mas isso, de certa maneira, mostra outra questão. Haviam intenções de Ló em negócios que não necessariamente batiam com as intenções de Abraão. Abraão não estava naquela terra para negócios, Abraão estava naquela terra para uma missão. Ló, por sua vez, não fazia parte da missão. Ló apenas acompanhou Abraão. Abraão tinha o foco claro naquilo que ele fez. Ló
vivia só as circunstâncias. E o fato é que o que a gente observa nas circunstâncias da história dos dois, da forma como a história cresce, se desenvolve e atinge o seu momento crucial, a gente percebe que, na realidade, Ló foi fraco e Ló não tinha exatamente os mesmos paradigmas de Abraão enquanto criação e devoção, embora Ló tivesse a mesma crença de Abraão, acreditasse em Deus e seguisse, dentro da convivência com Abraão, os caminhos de Deus. A gente conhece a história, porque é uma história antiga e conhecida da Bíblia, da separação dos dois e da forma como Ló se adianta na escolha, apesar de Abraão ter dado a Ló a oportunidade da escolha. Ló não pensa duas vezes em chegar para Abraão, não, o senhor deve escolher primeiro, porque o senhor é mais velho, o senhor deve ficar com a terra melhor ou com um lugar melhor. Não, Ló se adianta e já escolhe a região do vale, a região mais próspera, divisando tanto as questões de lucro que ele podia ter nos negócios, quanto o fato de ele estar morando próximo de duas cidades importantes, a cidade de Sodoma e Gomorra. Apenas que há algo que Ló não considera nessa cena, que é quem vivia na cidade de Sodoma e Gomorra. E aqui aparecem coisas muito curiosas, por exemplo, os nomes dos reis que estavam nessas cidades. E ambos os nomes dos reis, vocês vão encontrar isso na lição seguinte, que trata lá da guerra entre os reis que se juntaram em exército da região da Mesopotâmia versus os reis da região do Vale da Palestina, dos quais os reis de Sodoma e Gomorra estavam envolvidos em batalha. E Ló vai preso junto com esse ataque que veio da coalizão de Babel. O que é interessante observar, os nomes desses sujeitos já retratavam sua índole, porque eles eram referenciados como mal. Ambos os nomes dos reis envolvidos nessa história têm essa abordagem, essa significância específica, ou seja, não receberam esses nomes de graça, não tinham esses nomes por qualquer motivo. Não é à toa que, lá na frente na história, a gente vai ver a destruição dessas duas cidades. Ló, escolhendo ir para esse lugar, deixou para Abraão, consequentemente, uma outra região. E cada um deles foi para um lugar distinto. Abraão fica com a região menos próspera, com a região montanhosa, pedregosa e com mais dificuldades. Mas ainda assim, ele vai para lá. E, curiosamente, é ali que ele consegue cumprir o padrão do que Deus previa. Porque distante do pecado presente em Sodoma e Gomorra e das tentações presentes naquela região próspera, ele pôde desenvolver o seu processo de devoção a Deus e de comunhão com Deus sem essas influências que poderiam, de alguma forma, desvirtuar o plano de Deus. O que para nós fica como lição importante dessa história, qual é a nossa decisão e a nossa postura frente às influências e abordagens que o mundo tem de atrativos para cada um de nós, seja no nível pessoal, no nível familiar ou no nível de igreja. Essas são questões importantes que persistem até os nossos dias. Alguns que têm a oportunidade de viver em lugares menores ou afastados de grandes centros, obviamente têm uma vida muito mais tranquila e um contexto de desenvolvimento espiritual muito mais tranquilo, possível. Lembrando que isso é uma potencialidade, não necessariamente a realidade, vai depender das pessoas escolherem, não só o lugar para morar, mas escolherem a devoção a Deus. Mas o fato é que sempre há uma advertência de perigo, de risco, em grandes centros, em grandes conjuntos de pessoas, por conta da expansão do mal. E essa também é uma questão presente na história de Abraão, na forma como Deus vai guiando esse caminho. E o fato é que, mesmo Abraão ficando com a terra pior, para o contexto do plano de Deus, a terra de Abraão era a terra melhor. A parte bonita escolhida por Ló era, por um outro lado, a parte ruim do fenômeno. Era a parte difícil do desenho. Outra coisa curiosa da descrição de Sodoma e Gomorra é que a descrição se aproxima muito daquilo que motivou o dilúvio. As coisas que aconteciam na cidade e a forma como a cidade se comportava era muito parecida com o comportamento dos antediluvianos, seja no sentido da violência,
seja no sentido da pecaminosidade, da forma como o paganismo se alastrou naquele lugar, da maneira como as gerações que se desenvolveram em Sodoma e Gomorra desceram às mais vis práticas no sentido da sexualidade humana, daí a expressão até hoje que fica presente na classificação de certos comportamentos, como a sodomia. Todas essas questões estão presentes nesse lugar, nessa cidade. Para ter uma ideia do tamanho dessa corrupção, era hábito quase comum de estrangeiros que entrassem na cidade de Sodoma e Gomorra serem violentados pelo mero capricho dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Como que aconteceu, e a gente vai ver numa história para frente, com os anjos que foram visitar Ló e sua família para retirá-los de lá, e os habitantes da cidade queriam que Ló entregasse esses anjos para que eles pudessem abusar deles. E Ló faz a proposta de entregar suas filhas, em lugar de entregar os sujeitos que estão sob seu cuidado. Tudo isso mostra o lugar, a forma e o comportamento das coisas escolhidas por Ló. E é óbvio que, vivendo ali, Ló acaba perdendo toda a sua estrutura, não só na perda completa da riqueza dele quando saiu de lá, mas a perda de todos os seus familiares, exceto aqueles que forçosamente foram levados, praticamente arrastados para fora da cidade. E nem a esposa dele sobreviveu. A outra história, que é essa história do conflito que acontece naquela região, uma guerra que acontece naquela região, é uma guerra interessante porque ela traz gente da Mesopotâmia, região antiga de Abraão, tentando conquistar uma terra palestina. E a forma como essa guerra se deu e a distância em que se deu, ou seja, saírem da Mesopotâmia para cruzarem a região do Jordão e Galileia para chegar aqui na Palestina com uma guerra, eles de fato não estavam só intencionados em assaltar alguém. O objeto dessa guerra, o que está por trás desse fenômeno da guerra, é uma tentativa de invasão plena, de conquista de território mesmo. E o fato é que Ló é levado cativo nessa guerra, junto com os habitantes da região, e Abraão entra em defesa, entra em uma tentativa de libertação do seu sobrinho. E esse é o contexto que aparece na história. Ele luta contra uma dessas facções, dessa coalizão que aconteceu de Babel, e liberta não só ao seu sobrinho, mas liberta os outros que estão prisioneiros, entre esses prisioneiros, os reis de Sodoma e Gomorra. E aí fazem uma proposta, inclusive, para que Abraão fique com os espólios de guerra, porque era a cultura local. Sodoma e Gomorra tinham sido invadidos. Abraão foi lá e libertou os sujeitos. Ele tinha por direito todos os bens e fazer a coleta dos espólios todos da cidade. Mas pelo menos os cidadãos estariam vivos e livres. Abraão, obviamente, rejeita tudo isso, ele não fez essa invasão e essa luta por algum motivo material, só fez isso para libertar o seu sobrinho e permite que eles fiquem com tudo, exceto aquilo que eventualmente tenha sido gasto por soldados ou pessoas da guerra, mas não quer nenhum bem que o enriqueça. E Abraão, nesse sentido, é sábio, porque se ele pega os espólios de guerra, ele poderia, no futuro, não só ser vítima de um ataque, para recuperar os bens que Abraão tomou deles, mas também poderia ser visto como alguém que enriqueceu a partir deles, e por toda a sua vida ele teria essa pecha e esse carimbo na testa como alguém que usufruiu de bens que não eram seus. E Abraão não aceita isso. Só quer a liberdade do seu sobrinho e a tranquilidade da região. O fato é que a história segue e a gente vê na sequência dessa história a aparição de um sujeito vindo, entre aspas, do nada e sumindo para o nada na história bíblica. Vindo no nada em termos, né? Ele vem da região de Salém, a região mais ao sul, a futura cidade de Jerusalém, e ele aparece na história vindo a Abraão como um sacerdote. Isso a gente percebe pela maneira como Abraão o recebe, pela forma como ele oferta alimentação a esse sujeito e o que acontece por orientação de Deus nessa sequência. Melquisedeque aparece nessa história como um representante de Deus, e é muito interessante isso, porque ele contrasta com os representantes do mal que Abraão acabou de libertar. Abraão foi para libertar o seu sobrinho e libertou os dois reis cujo nome
os nomes estão referenciados em mal e maldade. E ao libertar esses dois sujeitos, aparece agora Melquisedeque, que está relacionado com o Deus Altíssimo, como um sacerdote de Deus. E aquilo que Abraão, dentro do contexto, rejeita das riquezas deles, se inverte na presença de Melquisedeque quando Abraão oferta a Melquisedeque por orientação de Deus e devolve dízimos por orientação de Deus a esse sacerdote. Essa sempre é uma expressão tensionada na Bíblia, uma expressão que algumas vezes traz algum debate, que é a questão do dízimo. A forma e a maneira como aconteceu esse processo todo diante de Melquisedeque. Mas o fato é que, a partir desta referência, que é a referência de Melquisedeque, se estabelece um paradigma que a gente vai ver depois dentro do povo de Israel e que ultrapassa o desenho bíblico até o Novo Testamento, no sentido do ofertar e do dizimar. Presente na cultura hebreia e, consequentemente, na cultura bíblica como um todo, a partir desta referência de Melquisedeque. Outra coisa interessante é o lugar, realmente, de onde vem Melquisedeque, que é o lugar que Deus escolheu como base do seu povo, a capital para o reino do seu povo. E é aquilo que vai aparecer no futuro, no livro de Apocalipse, nas escrituras proféticas, como a Nova Jerusalém. É desta Jerusalém antiga que Deus suscita um sacerdote que vai a Abraão, que com a mesma velocidade que apareceu, desapareceu da história. Outra coisa peculiar é que muita gente confunde Melquisedeque, às vezes, ou com o próprio Deus, ou com Cristo, mas o contexto deixa bem claro que Melquisedeque não era Cristo. Quando a gente vai ao livro de Hebreus, mais claro ainda, a gente acabou de estudar o livro de Hebreus na última lição, e exaustivamente discutimos essa questão de Melquisedeque em uma das lições, portanto não carece muito de aprofundar o tema, mas essa peculiaridade de que ele não é Cristo, mas naquele momento está como representante de Deus, é importante para a referência de Abraão. É como se fosse alguém atestando: Abraão, você foi fiel, Abraão, você está no caminho certo, Abraão, Deus me mandou até você para confirmar a promessa. E Melquisedeque surge como esse sujeito que confirma em Abraão tudo aquilo que era a expectativa de Abraão sobre a sua referência futura, a sua história futura. Abraão devolve as ofertas, agradece a Deus por toda a proteção e tudo o que aconteceu, e a história segue. Melquisedeque vai embora e a história vai seguir com os novos episódios na sequência da construção disso que vai ser futuramente o povo de Israel. O que é importante de todas essas histórias, e onde está o ponto importante de foco durante o nosso estudo da semana? Tem algumas coisas para a gente focar. A primeira dessas coisas, ainda continuando a mesma observação da lição da semana passada, é entender essa relação de Babel, Babilônia e tudo o que acontece em torno dela, versus o que acontece ao redor do povo de Deus. Esse é um ponto importante de correlação de temas. Na lição da semana passada, a gente percebeu em Babel a dedicação ao mal. Na lição dessa semana, a gente vê Babel vindo da região de Abraão para invadir o território que Deus prometeu a Abraão. O povo da Mesopotâmia queria conquistar a terra que Deus prometeu a Abraão. Abraão saiu de Ur e Ur veio atrás dele. Isso mostra um pouco do que é Satanás atuando na direção do mal, tentando contrapor a história de Deus. Segundo aspecto importante da lição dessa semana é entender a velocidade com que o mal se propaga e entender que o mal pode atingir, inclusive, aqueles que estão com Deus. E eu digo não o mal no sentido externo, as provocações e angústias que acontecem ao redor dos que servem a Deus, mas estou falando do mal interno, ou seja, a tentação e queda. Os que estão com Deus não estão livres nem da tentação e nem da queda. Abraão caiu, Ló caiu, Abraão foi atingido por modelos externos e poderia ter caído de novo. Mas o fato é que aqueles que estão com Deus e se mantêm com Ele conseguem ultrapassar essas artimanhas de Satanás e sair dessas circunstâncias, às vezes não ilesos, mas com a fé preservada. E essa é uma questão importante da lição dessa semana, na revisitação dessas histórias conhecidas, mas para a gente relembrar disso.
de que nas circunstâncias em que vivemos no mundo hoje não estamos diferentes em termos de impossibilidade de ataques do que estava Abraão. Aliás, ao contrário disso, nós estamos muito mais vitimizados pelos ataques possíveis de Satanás no contexto do mundo atual, porque o nosso mundo é semelhante ao mundo antediluviano. Estamos no tempo do fim, e a Bíblia retrata que o tempo do fim é reprodução do que acontecia nos dias de Noé. Dentro desse contexto, é sempre bom lembrar essas histórias, como a de Abraão e de Ló, para a gente perceber o quanto é necessário estar firmes, sólidos, alicerçados na palavra de Deus e na sua vontade, como Abraão esteve. E mesmo Abraão teve os seus altos e baixos, mas o seu alicerce era firme o suficiente para não derrubar a casa, diferente do que aconteceu com Ló e com a sua família. Resultado disso, a origem de 2 povos na saída lá de Ló, de Sodoma e Gomorra, quando foram destruídas as cidades, a origem de 2 povos pagãos, fruto desse distanciamento de Ló e da sua família, dos comandos e da observância dos desígnios de Deus. Tudo isso mostra para a gente algumas questões que a gente deve focar enquanto preparo para o mundo e contexto em que vivemos. E uma última questão, que é foco na lição dessa semana, é a questão da fidelidade. A fidelidade inicial de Abraão a aceitar a promessa de Deus e a proposta de Deus de ir para onde Deus mandou. A fidelidade no sentido de permanecer nos caminhos de Deus. A fidelidade no sentido de se arrepender quando errado e reconhecer o erro e voltar para os caminhos de Deus. E a fidelidade na gratidão, serviço e na devolução daquilo que pertence a Deus e no emprego daquilo que Deus me dá para o benefício da missão, que é o que a gente chama de ofertar ou de se entregar para a missão. Todas essas coisas vão estar presentes na discussão da lição dessa semana. Esses 3 pontos, para mim, são os pontos grandes, os pontos altos da lição e focais da lição dessa semana. Essa é uma história que não termina aqui, é uma história que não conclui aqui. O livro de Gênesis tem uma sequência ainda, mas no recorte dessa história, esses são os pontos importantes para a gente pensar, ligando com a nossa fase da história, com o nosso tempo da história, o tempo do fim. Que Deus abençoe vocês, que o estudo da lição dessa semana e a revisitação a essas histórias conhecidas possa servir de uma provocação, de um processo de revitalização, nisso que a igreja tem pontuado em 2 dimensões, reavivamento e reforma, são coisas presentes na história de Abraão, de maneira muito latente, muito presente, como referência da sua história e da sua família. Deus abençoe vocês, é o meu desejo para o estudo dessa semana. Vamos orar? Querido Pai, está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar das circunstâncias, temos a oportunidade de viver pela fé num mundo que degenera a cada dia mais, mas um mundo repleto de pessoas que necessitam do teu evangelho, do teu amor e da salvação. Dá, Senhor, que possamos ser, assim como Abraão, representantes de Deus na nossa região, na nossa estrutura de convívio, e que pessoas possam ser despertas a olhar para Ti e a aceitar o Teu amor e principalmente se prepararem para a Tua vinda. Tudo isso te pedimos, com perdão de nossos pecados, confiado nos méritos de Cristo, em nome dele que oramos. Amém.